Ordem. Got Muito it. bem. Ok. Então tá. Hoje é dia 4 de novembro de 2023. Esse daqui é o curso de Fundamentos do Canto Lírico. Eu me chamo Carolina Faria. Muito prazer a você que vai nos escutar no futuro e as pessoas queridas que estão aqui já na nossa sala. Hoje a intenção é, como primeira aula desse ciclo de 4, sempre abrirmos falando de respiração. Meu irmão é Tarcísio. Hoje, Tarcísio Santos vai falar para a gente. E ele é farmacêutico bioquímico, doutor. E, além da área de bioquímica, ele é um cara de muitos saberes transversais. Na área médica, ele manja muito de questões transversais. Então, sentar com o Tarcisinho é fazer uma mini aula para sair doutora em qualquer ponto científico que ele decida te explicar. Então, eu consegui laçar o Tarcísio para vir aqui fazer essa aula conosco. Vai ser um prazer. Então, ele vai dar. Vamos lá. Tem um microfone aberto, Aline. Posso fechar? Bom dia, Aline. Pronto, fechou. Bom dia, gente. Oi, Josi, Robson, Jussara. Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Ei. Pois então, minha gente. Então, a ideia hoje é deixar nas mãos do Tarcísio que ele nos dê uma noção mais clara do que acontece no nível químico, fisiológico do nosso trabalho. Então, aqui eu passo já a palavra e vamos em frente. A gente vai estruturar a aula da seguinte forma. A gente vai fazer uma exposição sempre do Tarcísio, entrando no tema, se pertinente, eu proponho um exercício ou a gente tira alguma dúvida, e nos últimos 20 minutos de aula a gente abre para perguntas e respostas. Então, peguem papel e caneta e saiam anotando, por favor, as suas respectivas dúvidas. Então, vamos lá, Tarcisinho, decolando. Vamos lá, vamos nessa. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Tarcísio, como a Carolina falou, né? Eu sou farmacêutico bioquímico, sou professor de diversas disciplinas dessa área da saúde, né? Sou professor da Estácio, aqui no Rio de Janeiro. E, inclusive, eu estava ontem conversando com um aluno, que é meu aluno de trabalho de conclusão de curso, que ele é de Belém, né? Ele é do Pará, ele é da Marinha, veio transferido para aqui para o Rio de Janeiro e estava conversando comigo e tal. Ele falou, que legal, que coincidência. Então, a gente estava conversando ontem com Carolina, né? Meu nome está parecendo Fernanda, é o nome da minha esposa, né? Então, não se espantem. Mas ela estava conversando comigo sobre. Ela descobriu, né? Engraçado, a gente se conhece há mais de 40 anos, mas ontem que ela descobriu que eu dou aula de anatomia e fisiologia também. E ela perguntou assim: poxa, você poderia. Eu disse, posso. Então vamos aqui compartilhar alguma informação sobre anatomia e sobre fisiologia da respiração. Hoje o foco é de falar de respiração. O primeiro, pessoal, a gente vai definir o que é respiração, efetivamente, né? A gente trabalha com o termo respiração, né? Mas vem a pergunta: é respiração de verdade ou são trocas gasosas? Ou é ventilação pulmonar? Bem, o que acontece quando a gente respira, de inspirar e expirar, esse processo é a ventilação pulmonar, né? Ou seja, o ar entrando e o ar saindo dos pulmões. E a fundamentação, né, a justificativa para a gente ter essa ventilação pulmonar é para realizar as tais trocas gasosas, que consistem na absorção do oxigênio do ambiente externo, do ar atmosférico, e a eliminação do gás carbônico, né? O gás carbônico, ele vem das etapas de oxidação celulares, ou seja, de um processo que a gente chama de respiração celular. E aí pegamos emprestado esse termo, né, de respiração, trouxemos para uma dimensão maior, que é essa ventilação para trocas gasosas, e aí virou uma coisa pela outra, né? Em animais e seres unicelulares, né, a gente vai ter o oxigênio retirado diretamente do meio onde ele vive, né? Você pega, por exemplo, um fungo, ele vai pegar do meio ambiente, né? Ele é pequenininho, né? Então não precisa de uma estrutura muito grande. Eu gosto de dizer que
o nosso... Só um minutinho que eu vou fechar a janela, que tá ventando, começou a ventar monstruosamente. Só um segundo, tá, pessoal? Que inveja de pessoas que têm inverno. Vento fresco? Ah, não sei quem é. Começou a ventar bastante. Desculpa. Então, eu gosto de dizer que o sistema respiratório, ele é um sistema que ele vai atender uma demanda maior. Se você pensar numa pessoa que mora numa casa de rua, essa pessoa tem que ser responsável por levar o lixo para fora, receber as cartas. Se o carteiro chegar e não tiver ninguém em casa, a encomenda fica ou volta, enfim. Num condomínio, você tem um sistema responsável pela coleta do lixo, né, por receber as cartas que chegam, as encomendas, porque é um sistema mais complexo. Um condomínio são várias casas, vários apartamentos, várias casas juntas. Nós somos um condomínio de células, a verdade é essa. Por isso a gente precisa desse sistema especializado de trocas dos gases que as nossas células possuem, né? Que as nossas células dependem delas ou produzem, ok? Nós somos animais superiores, né? Então nossa troca gasosa ela é indireta, depende do sangue. Então o nosso sangue ele vai ter uma responsabilidade de transportar esses gases para o nosso corpo e de fora, para fora do nosso corpo também, utilizando aí a função do nosso pulmão, que é um órgão, né, de trocas gasosas. A gente vê aqui essas trocas gasosas acontecendo efetivamente, né? A gente tem algumas trocas, né? Tem a primeira troca, que é a troca da atmosfera para os pulmões, né? Ou seja, o oxigênio ele vem pelo ar atmosférico, ele invade nossos pulmões, ele infla os alvéolos, né? Os alvéolos são umas bolinhas, parece, eu gosto de chamar também, né? Eu uso uns termos meio doidos para os meus alunos, né? Quando você vê, por exemplo, uma árvore brônquica, ela lembra assim, um pé de jabuticaba, né? Eu gosto de chamar o alvéolo de jabuticaba albina, né? Porque ela é jabuticaba, só que ela é alva, né? Daí alvéolo, né? Ela é clarinha, né? Então o alvéolo infla, ele é um saquinho, e é um saquinho com a membraninha muito fininha, é tão fina que ela é capaz de passar o excesso de oxigênio para o sangue, né? Ela tem muito mais oxigênio aqui do que no sangue. O sangue que chega lá nos pulmões é um sangue venoso, né? É um sangue pobre em oxigênio. Então, o oxigênio ele vai conseguir entrar porque tem muito mais oxigênio aqui do que aqui. Deixa eu mudar só o meu ponteiro para apontador laser, que aí fica mais fácil. Então, eu tenho oxigênio chegando aqui, aumenta a quantidade nesse alvéolo, por ter mais aqui do que aqui, a gente tem uma diferença de concentração, e aí Tarcisinho, ele vai eu não difundir. consigo ver, me perdoe, eu não consigo ver se você está apontando o pulmão, eu estou só na imagem de capa, anatomia e fisiologia respiratória. Ah, Não, ainda está aí? não está apresentando os slides. Então, calma aí, então, deixa eu ver o que aconteceu. Tá bom. Deixa eu ver o que aconteceu. Será que eu não Andou. compartilhei? Andou sim, Andou? andou. Agora Então, sim. andou agora. Mas é porque está fora da apresentação. Deixa eu apresentar de novo. Ver se apareceu alguma coisa aí. Sim ou não? Agora está aparecendo sistema respiratório, É respiração por isso. gases, é isso, é aí que você está, E né? agora apareceu a imagenzinha aqui do alvéolo, correto? Ainda não, Ainda não? Tá com um delayzinho? talvez. Eu Tá. vejo que é a próxima imagem, Alvéola. É, a próxima imagem. Vê se daí já apareceu. Ainda não. Ainda não? Tá. Vou fazer o seguinte: tem uma forma de apresentação que, o, que esse PowerPoint tem, que é o seguinte: apresentação, configurar a apresentação para uma pessoa, que aí você não dá, ele não fica a tela inteira completa, ele fica assim, meia boca. Dá para ver melhor? Tá até melhor do que antes. Antes não estava a tela Ah, completa. agora melhorou, né? Então tá. Agora foi. Então deixa eu. Não vou ficar com o meu laser pointer, né? Mas enfim, dá para ver aqui. Então olha que interessante. O alvéolo é esse saquinho aqui. Dá para ver o contorno? Sim, sim. Beleza. Então o alvéolo é esse saquinho. Esse saquinho vai se inflar e vai desinflar, obviamente. Quando a gente inspira, o saquinho infla. Quando a gente expira, o saquinho retrai, né? Automaticamente.
Então, o oxigênio ele vai conseguir entrar via ar atmosférico, né? A gente tem aqui no ar atmosférico percentual de oxigênio 21%, é bastante oxigênio, né? Parece pouco, mas é bastante, é suficiente. Esse oxigênio vai invadir nosso alvéolo. Por ter mais oxigênio dentro do alvéolo do que no sangue, o oxigênio passa para o sangue, então ele vai oxigenar esse sangue, que antes se chamava sangue venoso, né? Sangue pobre em oxigênio, ele passa a ser um sangue mais rico em oxigênio, e aí segue para o corpo, né? Segue lá para o ventrículo esquerdo do coração, né? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, grande circulação sanguínea, e esse oxigênio vai conseguir chegar até as nossas células. Quais células? Todas elas. Todas as nossas células precisam de oxigênio para poder fazer a tal da respiração celular que nós vamos falando, né, sobre esse assunto aqui durante nossa aula. E aí, na respiração celular, no processo de respiração celular, existe a produção de gás carbônico, isso é uma coisa natural, e essa respiração celular precisa jogar fora esse CO2. Como eu tenho muito mais CO2 dentro da célula que está produzindo esse CO2 do que no sangue, o CO2 sai daqui e entra no sangue. Você repara que é tudo uma questão de tem mais de um lado do que do outro. A tendência é, se eu tenho mais oxigênio aqui do que aqui, ele entra. Se eu tenho mais oxigênio aqui no sangue do que na célula, ele sai do sangue, vai para a célula. O mesmo vale para o gás carbônico. Se eu tenho mais gás carbônico aqui do que no sangue, ele vai para o sangue e segue o caminho inverso até ser eliminado na expiração, né? Esse excesso de CO2 ele é eliminado na hora da expiração, tá? Então eu tenho três trocas, né? Primeira troca é a ventilação, a segunda troca é a difusão sanguínea, né? Dos gases do sangue, e a terceira é a troca para as células, ok? Então a gente vai ver, gente, que essa troca gasosa, que é a chamada hematose, ela é um processo que vai estar acontecendo durante essa respiração, essa inspiração e a expiração, que todo mundo faz, né? Que o cantor também faz. A gente usa o ar para uma outra coisa que é formar a voz, claro, mas não pode esquecer que isso aqui está acontecendo também. E aí você vai perceber, por exemplo, que aqui, ó, o próximo slide aqui, né? Que vai explicar o porquê que do CO2 e do O2, né? A gente vai entender, por exemplo, onde que as infecções, as inflamações, elas prejudicam o desempenho, né? Não só do atleta e de todo mundo, mas também dos cantores, tá certo? Então, esse CO2 e esse O2, bom, o CO2 ele vem do catabolismo de moléculas, né? Ou seja, da degradação desses nutrientes para poder produzir ATP, que é a nossa molécula energética, a nossa moeda energética, e o oxigênio ele vai ser fundamental para poder tocar esse processo de produção de energia. Então, a todo tempo nós estamos consumindo oxigênio para produzir energia e na produção de energia como produto final, né? A gente tem o ATP, claro, mas também o gás carbônico. Eu tenho uma Então, a pergunta. gente A fala. pergunta é a seguinte: quando eu trabalho a formação de um cantor, uma das coisas mais importantes é tranquilizá-lo para que ele não entre em modo de afogamento, para que ele não acredite. É claro que a gente vai precisar aprender o processo. É um trabalho de convencimento do corpo, de dizer, olha, essa mecânica da ventilação, né? Essa mecânica da ventilação pulmonar, ela vai sofrer alteração. Você vai inspirar mais profundo para reter, você vai ter um exalar mais controlado, o que também vai te dar uma sensação de ar preso, o ar vai continuar preso e administrado de forma ordenada. Então, o trabalho de convencimento está num nível muito profundo, porque o meu corpo ele está acostumado a fazer uma associação entre a ventilação pulmonar e o enriquecimento das células com oxigênio, correto? Sim. Então, eu acho que até no nível consciente, né? O cantor precisa saber, eu não estou perdendo a oxigenação. Eu estou Não. apenas aprendendo a reorganizar minha oxigenação. E só essa mera consciência já é o suficiente para você relaxar. Porque o que eu vejo é,
O cantor, quando ele está nos estudos, especialmente de ópera, e um repertório já aí entrando no nível mais pesado, né, de maior demanda, ele na primeira palavra ele já perdeu todo o ar e não tem mais ar para o resto da frase, porque o corpo ele quer boicotar a ação para que ele continue, inspira, expira, 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 para ter a ventilação não prejudicada, mantida. Faz sentido? Faz. Então, o controle de demanda, ele é um perigo para o cantor, mas é para todo mundo, né? Para quem fala, para quem trabalha com a voz, né? Quem é locutor, quem é professor. Esse controle de emissão do próprio ar inspirado e expirado, ele pode causar um pouco de pânico, porque a gente acredita que vai ficar sem oxigênio. Bom, para uma informação interessante, na essa informação, eu até passo depois a referência para vocês, esqueci de colocar os livros, né, que alguém queira ver, são livros de fisiologia humana e de anatomia. Na inspiração e na expiração basais, é aquela inspiração que eu chamo de inspiração e expiração, respiração do Netflix, né? Tu tá lá vendo televisão, só, o único músculo que movimenta é do dedão, é o flexor grande dos dedos, né? Que só fica lá trocando o canal. Essa respiração basal, você tem praticamente nenhuma alteração na concentração de oxigênio no alvéolo. É porque você consome tão pouco oxigênio naquela condição que não afeta muito. Tá bom, mas isso não reflete a realidade do cantor. Tá. Mesmo no cantor, mesmo no cantor, você não consome tanto oxigênio assim. Uma informação importante sobre corpo humano, né, é que o nosso corpo humano, nosso sistema biológico, ele nunca funciona no limite das suas capacidades, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma, uma capacidade pulmonar, porque eu tenho dois pulmões, né? Não precisava, a verdade é essa. Porque eu tenho dois pulmões, dois rins, esses órgãos pares. A gente nunca precisa dos dois, mas a gente reveza um com o outro para que eles não se cansem. E mesmo na função pulmonar, por exemplo, você tem como é que eu digo, uma capacidade de oferecer oxigênio muito maior da que você realmente vai precisar. Então você não vai afogar, né? Se você retiver o ar para uma lota mais longa, né? Para uma fermata, você não vai afogar. Por quê? O que está acontecendo é que o seu cérebro ele vai interpretando as alterações bioquímicas, né? A gente vai falar sobre controle neuronal da respiração. Ele vai interpretando a concentração de CO2, a quantidade de CO2, como sendo nociva, e aí ele te dá aquela angústia para você trocar o gás rapidamente. Mas isso é contornável com os exercícios de respiração. Por que o exercício de respiração ele te ajuda tanto? Ele te ajuda porque ele vai condicionando o seu cérebro a entender que aquela condição ali de saturação ela não é um problema. Por quê? Vamos um pouquinho adiante e voltar. Como é que a gente consegue se adaptar a essa nova realidade do cantor, né, que está ali fazendo exercício vocal, que tem que sustentar uma nota por muito tempo? Seu corpo tem uma capacidade sensacional de se adaptar. Vamos pegar o exemplo do alpinista, né? Do alpinista, do jogador de futebol que vai jogar lá nos Andes, no Equador. Quando você sai daqui do Rio de Janeiro e vai jogar futebol lá em Guayaquil, né? Lá em La Paz, lá a altitude é maior. Então, a coluna de ar é muito menor, o ar é mais rarefeito, o oxigênio ele vai ser mais raro. E isso vai prejudicar a sua respiração. Você vai se sentir asfixiado, mas o seu corpo ele tem um mecanismo muito inteligente de resolver isso. Quem é que transporta o oxigênio para os tecidos? Quem é que resolve esse problema? É a nossa célula sanguínea, a nossa célula vermelha, que é a hemácia. As hemácias, elas têm dentro delas uma molécula chamada hemoglobina, que faz o transporte do oxigênio. Então, quando o seu sangue começa a ficar mais pobre em oxigênio, porque tem pouco oxigênio fora, seu corpo entende que precisa fazer mais células sanguíneas, mais hemácias. E aí, o que ele faz? Os nossos rins percebem que tem pouco oxigênio chegando lá
e eles produzem um hormônio chamado eritropoetina. E aí a eritropoetina ela vai induzir ao aumento da produção de eritrócitos. Isso acontece no cara lá em Guayaquil, e isso acontece no cantor que faz o trabalho de respiração, de controle da respiração. Ele induz, como se fosse uma hipóxia saudável, para poder estimular os seus rins a produzir mais eritropoetina, a ter mais hemácias circulando e ter uma capacidade de captar oxigênio muito mais eficiente do que uma pessoa que não é cantora. Sem Então, quer contar que dizer, você trabalha o diafragma também, né? isso então é a razão, essa que você está aqui explicando medicamente, a razão pela qual o canto lírico não é uma coisa que se aprenda da noite para o dia, toma anos, porque existe uma adaptação fisiológica para a atividade. Exatamente. É como eu digo, Exatamente. você não pode pegar uma pessoa da rua, vem cá dançar o balé Gisele, vem cá dançar lá do Lago dos Cisnes. Por mais Não, que ela seja magra, que ela tenha um certo biotipo, ela precisa de uma formação, de conformação física para alcançar um determinado resultado. Então, perfeito. baixa prática, quem não pratica, ou quem já pega de cara um repertório muito pesado, está se arriscando, porque na realidade não tem uma estrutura fisiológica É isso aí. conformada. Existem, eu imagino, pessoas que já nascem com essa estrutura muito facilitada, mas o que tu está me dizendo é, existe uma margem de trabalho. Eu trabalho, desenvolvo, consigo. Sim, perfeitamente. É como um maratonista, né? Tem aquele pessoal lá super talentoso, o pessoal lá do Quênia que corre pra caramba, mas você pode treinar e se tornar um bom maratonista. Não significa, o talento ele é insubstituível. É o Lionel Messi, é o Romário, enfim. Esses caras eles são realmente é o Pavarotti, mas o mundo não é feito só dos talentos meteóricos, né? Nós todos estamos aqui e somos pessoas, né, comuns. Não somos Einstein nem Maria Callas. Estamos aqui, né? E o treinamento é mais importante, é mais efetivo, eu acredito, né? Eu dou aula para muitos alunos e costumo dizer que às vezes é melhor um aluno com mais empenho, mais foco, mais obstinação no seu objetivo, do que um cara muito o talentoso. Ele tende a se calcar no seu talento. Eu sou muito bom, eu não preciso estudar tanto. Então, isso é um grande problema. Então, essa preparação é uma preparação física, tá? E isso vai perpassar não somente essa questão do trabalho respiratório, mas questão de sono, preservação vocal, né, a alimentação, tudo isso vai influenciar. A gente vai falando aos poucos aí sobre as influências de todas essas instâncias da nossa vida para aumentar ou reduzir a efetividade. Eu estava falando ontem, por exemplo, com a turma da odontologia sobre a importância de evitar comer alimentos muito doces antes de você fazer uma atividade vocal, qualquer que seja, falar, apresentar um seminário, dar uma aula, cantar. Por que que o doce ele atrapalha, né? A gente vai falando aqui no decorrer do curso, né? Então, são coisas que são pequenas, né, que vão influenciar enormemente na sua eficácia, né? Aquele aumento de produção de muco, né, que atrapalha muito e vai te prejudicando bastante. Mas voltando aqui para a produção da energia, né? Então a gente tem esse CO2 vindo da nossa produção de energia, né? Que é o catabolismo, e o oxigênio ele é fundamental para esse catabolismo acontecer, né? Então a gente constrói o ATP destruindo a glicose, por exemplo, né? O lipídio, e gera o CO2. Tem aqui um esqueminha rápido, né? Mostrando que a gente tem o anabolismo, que é a construção das moléculas, né? Proteínas, lipídios, o DNA, né? E esse anabolismo, ele depende, a construção, ele depende de investimento, e o investimento passa pela produção do tal do ATP, né? Da energia que a gente precisa, né? É nosso dinheiro energético, né? E para isso acontecer, eu preciso fazer o catabolismo também, né? Então, a conta, ela é essa, né? Você tem que gastar para poder investir. Tem que gastar alguma coisa, né? Eu tenho que gastar, por exemplo, nas minhas gorduras, queimar minha gordura, queimar meu açúcar, para poder produzir o tal do ATP, que é a molécula da energia, para poder construir.
Isso aí. E isso está acontecendo o tempo todo no seu corpo. Isso não é um evento esporádico, é todo dia, toda hora, a todo momento acontecendo, né? Um esqueminha aqui, uma bioquímica bem rápida para a gente entender de onde vem esse tal desse gás carbônico, né? Não confundindo o dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, com o monóxido de carbono, que é aquele gás da intoxicação, lá da fumaça, por exemplo, né? O CO2, ele é um gás diferente do CO, né? O CO é um outro cara que é muito nocivo, é um gás que pode realmente provocar asfixia, de fato, né? O CO2 não, o CO2 ele é fisiológico, ele é natural da nossa vida, tá? Então, a partir do açúcar que a gente consome, da glicose, a gente faz um monte de reações químicas, produz essa moléculazinha chamada piruvato. Esse piruvato se transforma, perde um CO2 aqui, já produziu um CO2, né? Produz esse camarada aqui, que é o tal do acetil-CoA, e esse acetil-CoA, que está aqui, desapareceu o CoA, né? Mas ele vai ser utilizado para produzir a energia, né? Ele é queimado mais um pouquinho nesse ciclo de Krebs aqui, e lá no final, na cadeia respiratória, um outro ciclo de reações, a gente tem a produção do ATP, efetivamente, consumindo o oxigênio. Então, eu tenho aqui, nesse momento, né, gerando CO2, aqui eu gero CO2 também, e aqui eu consumo o meu oxigênio. Quando não tem oxigênio, pessoal, o que que acontece, né? O que que acontece quando você tem pouco oxigênio, né, uma taxa mais baixa? Você vai produzir energia sem utilizar esses dois outros sistemas aqui. E esse processo de produção de energia sem utilizar esses dois outros sistemas, ele é menos eficiente e ele produz uma molécula que é um pouquinho irritante para as nossas células, né? Que é a molécula de lactato, né? Todo mundo aqui já deve ter feito uma caminhada mais firme, ou então uma corrida, uma coisa do tipo, e deve ter sentido aquela cãibra, né? Ou então aquela dor aqui abaixo da costela direita, né? Que o pessoal tem uns nomezinhos assim meio homofóbicos, né? Mas essa dor, na verdade, é o acúmulo do tal do lactato, porque seu corpo não recebeu oxigênio suficiente para produzir energia da maneira correta. Então ele acaba produzindo energia da maneira mais rápida, né? É quando dá um exemplo aqui, né? É uma analogia, né? Você pode fazer um almoço decente, considerando que somos brasileiros, hein? Brasileiro, almoço decente tem que ter o arroz, o feijão, aquela galera toda. Ou você pode comer só um salgadinho na feira. Quer dizer, o salgadinho te mata a fome? Mata. Mas ele é o correto? Não é a melhor opção, não, né? Mas vai resolver imediatamente. Mas com o tempo você vai ver que ali ele vai ter um problema instalado. Da mesma forma, se você tem oxigênio, a coisa flui sem problemas. Quando você não tem oxigênio, você acaba tendo essa cãibra, né? Essa dor aqui debaixo da costela direita, aqui no fígado, né? Então, isso aí acontece, por exemplo, na corrida, a cãibra muscular, enfim. Cãibra pode acontecer no cantor? Cãibra pode acontecer no cantor. Quem já cantou, né? Carolina já cantou óperas inteiras, concertos inteiros. Você perde peso no final de uma ópera, no final de um concerto, e perde mesmo, sua. O ar-condicionado pode estar mega gelado, mas você sua porque você está consumindo energia, você está produzindo, você está movimentando músculos. Uma coisa que eu queria deixar claro, gente, quem mais consome energia disparado no nosso corpo são os nossos músculos. Eles representam 40% do nosso peso, efetivamente, né? 40% e com uma vontade de comer energia, de ATP enorme. Então, quando eu estou falando que eu estou fazendo uma musculação diafragmática, uma musculação intercostal, né, musculação peitoral cantando, isso cantando parado, num concerto, você já está consumindo muito oxigênio, precisa de oxigênio. Então, olha, sua respiração tem que ir para a produção de energia e para a produção vocal. Por isso é tão importante você ter a tal da preparação vocal na respiração. Você tem que se preparar para poder demandar, né, o ar, tanto para poder produzir o som, quanto para produzir energia. São duas coisas
que estão acontecendo simultaneamente, não pode separar uma da outra, né? E a minha fome é muito Então, chata com esse negócio do lanchinho do cantor. A cada duas sim, horas. E aí eu fui conversar com a nutricionista, ela falou: carboidrato de absorção rápida, bananinha. Cada 2 horas come uma bananinha, uma maçã, alguma coisa, qualquer coisa para te dar, para não te deixar perder esse ótimo de troca sim. gasosa. E sem você, assim, quando a gente trabalha com o cantor, a realidade do cantor é diferente da realidade, por exemplo, do atleta ou da pessoa que está buscando emagrecer. Quando você não produz, né, tem até uma partezinha aqui falando, né? Quando você tem alta demanda energética e alto consumo de glicose, você está produzindo realmente, né? Esse acetil-CoA vindo da glicose, ele vai direto para produzir energia. Quando você tem baixa demanda energética e alto consumo de glicose, você está produzindo gorduras, né? É o comer muito e andar pouco, né? Então você produz gorduras. Quando você tem alta demanda energética com baixo consumo de glicose, você tem a demanda de degradação dessas gorduras. Elas são catabolizadas, né, para produzir energia. Qual é a realidade do cantor, né? A realidade do cantor é que na hora que ele vai fazer atividade muscular, atividade física, ele vai estar fazendo o consumo essencialmente de gorduras, porque nossos músculos eles consomem tanta energia. Vamos dar uns valores aqui, né, que eu não coloquei aqui, mas eu decidi falar pessoalmente. Cada uma molécula de glicose, uma única molécula de glicose, degradada de maneira parcial, ou seja, apenas gerando lá o piruvato, ela vai produzir 2 moléculas de ATP, tá certo? Cada uma molécula de glicose consumida completamente, ela vai produzir 38 ATP. Isso da glicose. Quando eu pego uma gordura, né, um ácido graxo guardado lá no seu buchinho, aquele ácido graxo, um ácido graxo, ele é capaz de produzir 108 ATP. São 3 vezes mais do que a própria glicose produz. Então, gente, o consumo de gordura ele é uma realidade durante essa atividade física. Não é a glicose que vai oferecer energia para os músculos. Mas por que da glicose? Quem precisa muito de glicose é o seu cérebro. Ele não é muito dado a consumir gordura, não. A gente Ele vai gosta ficando mais de balão. glicose. É isso mesmo, a gente vai ficando balão, é o que eu digo, está começando a fritar, vamos fazer uma pausa, comer alguma coisinha. Então, quando a gente dá a bananinha, a gente está dando a bananinha para o cérebro. Cérebro. E o buchinho está dando a gordura para a cantoria. E o buchinho você já comeu antes, você já tem uma gordurinha pronta, né, uma gordurinha já preparada, ela está sendo consumida para os nossos músculos, efetivamente. Ah, mas se eu comer glicose, o músculo não come direto? Não, seu corpo sabe que tem uma lista de prioridades. Prioridade 1, cérebro. Prioridade 2, cérebro de novo. Verdade é essa. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. Depois a galera toda, né? Lá no final, quando tem muita, muita, muita glicose, o músculo até pega, mas no primeiro é o cérebro. Então pode comer a bananinha sem culpa, pode comer eventualmente vai fazer uma ópera, por exemplo. Eu vi um relato como é que é o nome dele? Era um cantor argentino, você vai lembrar, não sei quem é o nome do cara, esqueci Marcelo agora. Alvarez, talvez. Acho que era esse, que ele falava que ele pegava doce de leite, é muito coisa de argentino, né? Uma colherada de doce de leite, comia aquilo ali, isso 3 horas antes do concerto. Doce de leite, depois bebia água, fazia gargarejo com a água com limão, né? Essa De coisa de hotel vinagre, que o eu faço pessoal. nebulização com gotinha de vinagre, isso ajuda muito. Aí botava limãozinho, fazia um gargarejo, para poder limpar as Uhum. vias aéreas, e aquilo ali já Segura. ajudava. Eu sempre levo a minha marmitinha de macarrão com frango, qualquer coisa assim, eu vou comer no intervalo, não tenha dúvida. É muito importante. É, não, é fundamental para você manter a sua bioquímica estável, porque a gente está falando aqui de respiração, de troca gasosa, de manutenção do oxigênio, mas a gente também tem um nível bioquímico que é fundamental, que é o justificativo de todo esse processo de trocas gasosas, né? Então, a gente tem também que ter o equilíbrio
dinâmico, bioquímico, né? Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, assim. Me faz a gentileza, encerra o compartilhamento só para a gente abrir aqui para a galera, porque eu não tenho dúvida de Certo. que nesse tempo aqui Calma que a gente aí. já passou, essa meia hora, Como é que eu faço para tá todo mundo. Você abrir pode agora vídeo? encerrar o compartilhamento. Como é que faz para encerrar o compartilhamento? Calma É, aí. stop sharing, deve ter uma marca vermelhinha aí, stop sharing. Marca vermelhinha. Deixa eu ver aqui. Stop sharing. Desculpa, gente. É a minha primeira vez com o. Ah, tá. Relax. Achou? É... Não, na verdade, já. Eu posso fazer uma coisinha aqui, ó, reclaim host. Eu vou fazer um reclaim Ah, host. cara. Isso, faz isso aí. Pronto, encerrou. Agora eu vou abrir a galeria aqui. Tá. E aí, pessoal, 1.500.000 perguntas, né? Eu queria te apresentar, Tarcisinho, Ah, a Andrea. A Andrea, ela tem... É o que você está lendo aí, Gaivota. aí A foto. Andrea, ela tem uma condição degenerativa... Peraí, tem uma coisa aberta. É isso. Tem uma É um condição áudio. degenerativa muscular, de maneira que Isso. ela hoje... Ela estava prometida para não estar mais viva há muito tempo, né, Deia? E ela tem uma condição degenerativa muscular que ela foi perdendo a capacidade de respiração. E o canto a salvou. Sim. E a tranquilidade também, né? A cabeça e o canto, acho que foram muito importantes. Eu queria, além de tudo, te apresentar, perguntar, Déia, se você tem alguma pergunta a fazer para o Tarcísio. E para todos os outros colegas, né? Jussara, Daniel, Érica, Robson, Aline, Josi. Bom dia. Bom dia. É um prazer imenso estar assistindo essa aula. É um prazer estar com o grupo. É sempre bom, mas a sua explicação científica, né? Está sendo maravilhoso. Bom, a minha primeira pergunta é mito ou é verdade? 500 músculos para o canto? Desculpa, não ouvi completamente. Mito ou verdade? 500 músculos para o canto? É. O canto. Vamos lá. Bom, o canto ele é feito de musculatura respiratória, né? E musculatura que a gente chama de acessória, que é a musculatura que dá sustentação ao corpo para manter a respiração controlada. E não podemos esquecer dos músculos chamados músculos da mímica facial, né? Esses músculos todos aqui do crânio, né? Eles são todos inervados e considerando que canto é uma atividade artística, ela precisa passar uma expressividade e essa expressividade ela depende de toda essa mímica. E a própria alteração, né? A alteração vocal, ela depende de movimentação muito fina, refinada de músculos. Então, sim, né? Você parada cantando num coro, por exemplo, você tem só ali uma movimentação enorme dos músculos da respiração e daqueles da vocalização, né? A gente tem o músculo mais utilizado do nosso corpo, que é esse músculo que fica aqui, ó, desse lado aqui da bochecha, chamado masseter. É o músculo mais importante da mastigação, né? Esse cara aqui é o cara que mais trabalha em todo o seu corpo. Ele está falando o tempo todo, né? E cantando, a gente articula e ele trabalha. Sim, são 500 músculos, talvez não, mas são muitos, muitos, muitos músculos consumindo energia o tempo todo durante o ato do canto, né? Então é muito cansativo cantar, com certeza. Não monopolizando o espaço, né, dos outros que também querem perguntar, com certeza. Mas a minha condição genética é AME tipo 2, é neurodegenerativa. É. Então, como eu estou agora, eu acredito que eu esteja com menos, porque são mais de 20 anos que eu fiz espirometria. Eu estava, há 20 anos atrás, com 45% de função respiratória. Eu não tenho tonteira, eu tenho a indicação para BIPAP. Há 10 anos eu não uso BIPAP. E eu acredito que a minha pronúncia seja muito melhor do que muitos outros pacientes que eu conheço. Hoje eu estou rouca,
Mas as pessoas do grupo eu convivo, que tem AME tipo 2, tipo 3, tipo 1, tem a voz anasalada e infantilizada, que é a pouca respiração, né? Pouca suporte respiratório. Isso. Eu faço os exercícios, eu tenho assim, um amor profundo pela Carol, que tem aberto espaço para eu poder pegar algumas técnicas de respiração, de projeção pelas aulas dela e que me ajudam muito. Eu, com certeza, como ela falou, eu tenho certeza que o canto, mesmo nas minhas restrições fisionômicas, né? Eu tenho uma escoliose acentuadíssima. Eu sento apoiando o meu braço esquerdo sobre minha coxa esquerda. O meu ombro esquerdo ele pressiona demais as minhas artérias. Então, assim, é uma limitação geral para a função respiratória. Mesmo assim, eu considero minha voz boa, tanto para falar quanto para cantar. Você tem trabalhado muito provavelmente os músculos mais importantes, né, os grupos mais importantes, né? Diafragma, músculos intercostais, e esses dois músculos que estão aqui, né? Um é o esternocleidomastoide, que você trabalha tanto fazendo um trabalho fisioterápico, né, que é estimulação, o próprio relaxamento, isso é uma coisa que quando a gente vai cantar, né, o pessoal faz aquele relaxamento e às vezes não entende a justificativa disso. Você precisa relaxar essa musculatura aqui, ao mesmo tempo que tensiona a intercostal e tensiona a diafragmática. Então você tem exercitado no canto, a gente sabe que a prática leva à excelência, né? Exercitado no canto, uma forma de estimular e exercitar os músculos também, né? O estiloióide, o estilogástrico, ele de gástrico, mentual, platisma, toda essa musculatura aqui facial que faz com que a estruturação das palavras seja mais eficiente. E eu vou te dizer uma coisa, é, acho que agora com essa explicação você pode indicar para todos os seus conhecidos, né? Façam aulas de canto. Ah, mas eu não vou ser cantor, mas você vai falar melhor. A gente às vezes tem uma ideia de que, eu vou fazer aula de canto porque eu vou ser cantor lírico. Ah, eu vou fazer corrida de rua porque eu vou ser atleta. Não, é para você viver melhor, né? Eu tenho meu filho mais velho, né? Sobrinho da Carolina, ele é autista suporte 1, e ele faz aula de piano. Ele faz aula de piano e ele teve uma evolução, um salto evolutivo monstruoso com o piano na socialização, na concentração. E ele vai ser um pianista, não sei, talvez, mas o meu objetivo já está sendo alcançado como o seu objetivo. A música ela tem muito mais a oferecer a gente do que propriamente, né, aquela coisa da arte financeira, né, o retorno financeiro. O retorno financeiro para a gente, na nossa moeda, é qualidade de vida, né? É isso aí, é não engasgar na velhice. E é um check-up contínuo que você faz, né, da musculatura estrutural, respiratória, mímica facial. Você está conferindo o tempo todo como realmente está a sua qualidade de saúde geral, a cada dia. A arte, o canto, a dança, tudo isso envolve um nível de autoconsciência que te preserva. Na medicina oriental, né, todas as medicinas orientais vão dizer, o primeiro médico tem que ser você mesmo, e a arte é a forma mais delicada de se cuidar, de se conhecer e de se cuidar, e reconhecer quando alguma coisa não vai bem. Exatamente. Eu queria te apresentar a Déia por essa razão. A Déia é um orgulho, ela sempre é assim, maravilhosa, pontual, é uma pessoa que traz insights incríveis para a gente. A Érica está estudando fonoaudiologia, além de ser cantora lírica. Érica, você tem alguma pergunta para o Tarcísio? Eu estou muito agradecida com essa aula. Tá dando para me ouvir? Está chegando, sim, pode falar. Ah, tá. Eu fiquei muito feliz por poder estar aqui com vocês, participar dessa aula, porque, assim, apesar de estar estudando fono, né, tem muita coisa para estudar e eu acho que acaba acontecendo lacunas, e essa aula é uma das lacunas que eu percebi que meu curso já teve, né, porque
uma aula dessa a gente nunca teve e é tão importante para a gente, né? Como acontece a anatomofisiologia da respiração. Aí eu tô assim radiante mesmo com essa oportunidade. Muito obrigado, professor Tarcísio, né, José, Isso. e a professora Carolina por poder proporcionar esse momento para a gente, aprendizagem. Então, eu tenho desejo, que o Tarcísio é isso. Você senta para conversar com ele, ele vai fazer blá, e você tem uma super aula. Então, estou enchendo o saco dele para ele ter um curso para o Brasil todo. Porque certamente na sua graduação, outras pessoas têm o mesmo desejo, o mesmo interesse, e ele é aquele cara que vai te ajudar a se organizar. Então, assim, eu estou garfando, mas ele vai começar o curso dele. E É, aqui no nosso curso, eu quero que o a Tarcísio seja freguês oportunidade, também. desculpa, se tiver Claro. oportunidade também, se dispor, aí as meninas do centro acadêmico com certeza vão ficar muito felizes se ele puder. E aí, só deixar o contato dele, professora, para as meninas perturbarem. Pode Muito deixar. obrigada. Vou colocar lá no grupo. Ah, Jussara. Desculpe, Tarcísio, eu, pode falar. não, eu agradeço aí as palavras e não, realmente a gente, a Carolina fala uma coisa interessante, a gente às vezes não sabe é, a dimensão do trabalho da gente, né? Eu falo de coisas, aqui em casa, né, eu sou professor, minha mulher é professora, Fernanda, que está aí o nome, né? Ela é professora de microbiologia, tem doutorado também, eu sou professor de bioquímica, de anatomia, também sou doutor. Então a gente acaba acostumando com essa coisa de ficar falando desses assuntos. Então a gente às vezes esquece que tem mais gente interessada, né? Porque eu falo tanto disso que eu fico pensando assim, cara, eu acho que isso deve ser muito chato, porque eu só falo disso mas não, tem gente interessada no assunto, né? Eu tenho um aluno, Carolina, que ele é acupunturista, ele é acupunturista, fez curso no Japão, na China, e ele tava, ele também é massoterapeuta, enfim, o cara é muito, muito polifacetado. E eu estava dando aula ontem para odonto, ele faz odonto agora, estava dando aula, essa aula, praticamente, né, aqui na Uninasal, aqui no Rio de Janeiro. Ele terminou a aula e falou assim, cara, eu trabalho com isso há 20 anos e agora é que eu consegui entender, porque ele perguntou assim, poxa, mas você falou de deltoide, você falou de músculo deltóide, você falou de trapézio na respiração. Eles também atuam na respiração. Eu falei assim, eles são músculos que dão sustentação para que a sua caixa torácica não fique levantando e Aí, abaixando. galera, olha aí a estabilização. A adução, estabilização do laringe para produzir o som em ópera. O laringe não pode ficar bambo. É por isso que as costas são tão trabalhadas, tá, Jussara? É por isso, tá, Marcos, que a gente faz o gorila. É isso aí. Pois é, e assim, tem um limite da tensão também, não é para ir para fazer crossfit, não. Você tem que ter um tônus aumentado. Não é ficar com aquela musculatura de Schwarzenegger, não. É um tônus, ou seja, é uma capacidade de resposta imediata do músculo muito melhorada. E isso só se alcança com o exercício. Mas é um exercício adequado, que é o que o canto dá, né? Genial, genial. Robson, eu não sei se ele está bem, ele estava com um pouquinho de febre ontem. Você tem alguma pergunta? Marcos, Josi, Aline, Jussara, me perdoe. Antes de tudo, eu tenho de abrir para a Jussara. Você tem pergunta, querida? Tinha falado de você já. Você continua muda, desmute. Ai, que tô falando sozinha. Ai, que muito obrigada, assim, maravilhosa a aula do professor, obrigada. E quando ele fala de cãibra, ele falou de que o cantor pode ter cãibras. Eu fiquei em dúvida, assim, qual músculo pode ter cãibra nos músculos da face também? Pode, Pelo você pode fluxo? ter. Eu não sei se você já foi para uma pizzaria, sei lá, foi um rodízio, Importante, Jussara, você mutar o seu, porque o som está voltando um Tá. pouquinho. já foi para pizzaria comer e você, ou então falou muito, riu demais, né? Te ri muito, né? E fica com cãibra nos músculos da mastigação, né? Isso é uma coisa que acontece. No canto, a cãibra maior não é efetivamente nos músculos faciais. A cãibra maior, ela pode acontecer nos músculos intercostais. Esse sanfonado que a gente faz o tempo todo dá uma dorzinha aqui na costela,
que é uma coisa que você precisa trabalhar também, trabalhar com relaxamento, trabalhar com exercício respiratório, aquele exercício que a, a gaivota tinha falado da espirometria, né? A espirometria, ela avalia, inclusive, a capacidade pulmonar, obviamente, mas também essa resposta muscular, né? Então, assim, é claro que se você tem uma flacidez em todos os músculos, você pode sentir em todos eles. Mas fala, Carolina. Ah, existe esse ponto na grande dúvida da formação do cantor. O cantor, quando entra num coral, ele tem o preparador do coral e aí o preparador vai ensinar a fazer a abertura de costelas. E aí fica todo mundo com aquelas costelas abertas, completamente tenso e completamente sem tônus para o resto da cadeia muscular. Adivinha o resultado? Não vai ser bom. Então, existe a necessidade de entender e de trabalhar a cabeça, porque o cantor fica, ai meu Deus, vai fechar a minha. Não, precisa ser flexível, porque se não for flexível, vai dar ruim, correto? Exatamente. Você precisa fazer um. Inclusive, a gente vê, por exemplo, que na. Já vai falar aqui sobre respiração. Respiração basal e respiração forçada. Não confundir. A respiração forçada é uma respiração, inspiração e expiração, que você utiliza na corrida. Mas aí você está fazendo uma atividade que demanda muito, muito mais energia, porque você está usando todos os grupos musculares, os grupos grandes, né? Glúteo, gastrocnêmio, galera de membros inferiores que gasta muita energia. O canto gasta muito, mas não é igual à corrida. Você tem margem de manobra sem precisar fazer forçação, né? Elevação. Esse músculo que a gente falou aqui, o esternocleidomastoides do pescoço aqui, ele eleva a caixa, o gradil costal, as nossas costelas. Ele ajuda a elevar porque você puxa por cima o gradil costal e por baixo você puxa o pulmão efetivamente com o diafragma. O centro, né, a base, ele deve ficar o mais estável possível, né, sem aquela elevação de peito. Você tem que fazer isso aqui, ó. Mas para isso, você tem que ter sustentação. Mas a sustentação não significa retesar o pescoço. Você tem que deixar o pescoço livre, porque você vai fazer passagem de ar por ali e tem que deixar o mais livre possível para a ressonância da voz, né? Então, se você deixa retesada, a voz não ressoa. Você pode perceber que alguns dias da sua vida você acorda e aí você fala assim: Nossa, minha voz está bonita hoje. Você dormiu bem, você relaxou a musculatura de laringe, musculatura facial e você tá com a voz mais bonita. Você tá. Às vezes acontece comigo, eu fui dar aula ontem, né? E aí eu fui cantando uma música que eu sempre ando cantando no carro. Eu fui cantando e eu consegui atingir um agudo um pouco maior, que eu falei assim, com a facilidade, eu falei assim, por quê? Porque eu tinha dormido bem. Quer dizer, isso faz toda a diferença na forma como você conduz a sua vida. Então, mais uma, né? Eu falei, Carolina, que eu vou fazer um curso chamado Sua Mãe Tinha Razão, né? A sua mãe, assim, sua mãe tinha razão. Coisas que a sua mãe fala, sua avó falava, né? E tinha justificativa, né? Então, sim, dormir bem, ela tem uma função muito importante para tudo, claro, mas para relaxar o músculo, para você cantar melhor, para você dar uma boa aula, viver melhor, trabalhar a inspiração e expiração. A gente vai depois, em algum momento lá na frente, falar sobre as consequências endócrinas, né? Da falta de preparo para uma pessoa, numa maneira geral, mas do cantor também, consequências endócrinas, um negócio a longo prazo que você vai ver, por exemplo, é o caso da Andrea, né? Como é que ela chegou tão longe assim? Você não tem só a musculatura envolvida, você tem muito mais. Você está trabalhando o sistema nervoso central, o sistema endócrino, tudo está melhor por causa dessa atividade. E você não tem nem ideia. Né? Você tem ali um aumento de oxigenação, significa um aumento da capacidade de reparo celular. Sua célula precisa de energia para fazer tudo, inclusive para fazer reparo. E aí você tem uma melhora. Aquelas. Como é que é? Todas as. Against all odds, né? Como diz a música do Phil Collins, né? Contra todas as expectativas, você nada contra a corrente porque você está dando chance para o seu corpo de se reparar. Então você vai atrasando em 10, em 20 anos uma consequência que já chegou para muitos dos seus colegas, né? Por causa do canto. Nossa, mas o canto faz isso? O canto faz isso. Maravilha, né? Viva o canto coral nas escolas e vivam os cantores, cada um da sua casa.
Eu acho, Carolina, que, sem querer te cortar, eu acho que a gente devia enfatizar essa parte fisiológica, porque hoje em dia a gente vive um novo tipo de religião, que é a ciência, né? As pessoas entraram nessa lógica de acreditar, então beleza, vamos botar a ciência para poder trabalhar a favor do ser humano. É explicar por A mais B por que música é tão fundamental quanto matemática, né? E eu sou professor de ciências médicas, mas eu tenho uma formação musical que me deu conhecimento geral, mas também esse conhecimento da importância para outras áreas, né? A saúde da pessoa. Eu dou aula para um curso de biomedicina também, e dentro da biomedicina tem a estética, né? E os estetas, eles se consideram apenas maquiadores de luxo. E eu mostro para eles como a estética ela tem um papel importante na autoestima da pessoa, na vida da pessoa. E aí a pessoa fala, nossa, eu nunca tinha parado para pensar. Não, todos os nossos trabalhos têm um âmbito maior do que você de fato está vendo, né? Mas fala. Maravilha, não estou dizendo que a gente tem mais 20 minutos. Eu acho que a Tá. gente pode só abrir para as perguntas, porque é um papo tão gostoso. E óbvio que você vai ficar freguês, a gente tem que descobrir como é que vai ser o seu dia aqui. E eu quero que essa Pode ser turma um sábado. aumente, gente. Eu quero que essa turma aumente, porque tem muito mais gente precisando escutar essa aula. Tá muito bom, não é? A gente Olha, eu pode vou dividir em dois tempos, né? Essa mesma aula em dois tempos, né? meia hora, não lembro nem você e nem eu, nós vamos só rir para a turma, só, porque é muito conteúdo. A gente cria um momento específico, com um valor específico, porque talvez outros membros tenham interesse. A gente vai criar um jeitinho, Aline e eu, a gente pode encontrar um jeito de tarifar esse nosso curso, eu acho que todo mundo vai curtir muito. E é Tá isso que bom. você acabou de falar. A razão, eu sou uma treinadora de artistas de elite. Mas eu percebo o quanto esse conhecimento que eu trago e aplico na formação dos meus artistas é fundamental para todo mundo. Um dia desse eu estava numa festinha e aí tinha uma senhora, a menininha, netinha, estava, papai, vem cá, papai, papai. Eu disse, mãe, ela mamou? Ah, mamou muito pouco. Eu disse, e o orbicular não desenvolveu. Aí eu falei, olha, vamos fazer assim, todo dia, 2 vezes por dia, você vai botar ela sentada no seu colo e falar, dá beijinho na mãe. Para ela de pequenininha acostumar. Não deu 5 minutos. A avó saiu do banheiro porque ela tinha tido um super engasgo. E eu disse, mãe, tá entendendo por que ela, dessa idade, precisa desenvolver os músculos da mímica facial? Para não chegar na idade da avó engasgando com qualquer coisa. É uma Ah, vida que o você... mamar, ele dá o formato, mamar, ele dá o formato do palato mole, ele dá o formato do próprio palato duro, ele dá estimulação nessa musculatura da deglutição, ele fortalece, por exemplo, a base da língua, que é a base da língua que faz o fechamento da glote, para poder você não engasgar, mesmo no repouso. Quer dizer, e isso tudo é um reflexo muscular, né? Uma memória muscular. Essa coisa de você não engasgar quando a saliva desce, que você para engolir a saliva, isso é uma memória muscular. Isso se aprende mamando. Né? Os dois meninos aqui em casa, o André, inclusive, eu brinco dizendo assim, que vergonha, André. Ele tem 4 anos, mas ele ainda mama. Ele tem uma dicção para uma criança de 4 anos muito boa. Ele fala muito bem, se expressa muito bem, ele interage muito bem. E sem contar que a confiança também, né, que É uma gera na criança por autoestima. mamar, enfim, né? Uma autoestima, ele é um É caso à construída parte no mamar. Viva, viva no o mamar, mamar. né? Né? Ele é muito bom, né, Carolina? Ele é muito, muito bom, eu sei muito. Ele é uma figuraça. E amigo de Figuraça. todos, querido por... É uma gracinha. Todos. Robson, está com cara de pergunta. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu estou enfrentando uma crise alérgica, como a Carol acho que comentou, desde quarta-feira, e eu percebo que essa crise alérgica gera uma certa tensão muscular geral nos músculos da face, né? Nos músculos intrínsecos e extrínsecos da laringe. E eu queria saber um pouco se essa tensão sistemática entre no pescoço e na face, se atinge de alguma forma a respiração. E eu percebo que às vezes passa essa fase mais crítica da alergia, mas ainda continuam as tensões. Se existe alguma forma mais efetiva de
controlar isso ou de resolver isso até Então, após essa questão alérgica mais grave, né? a alergia, ela é um processo de hiperreatividade do nosso sistema imunológico, né? E essa alergia, ela aumenta muito a liberação dos chamados mediadores da inflamação, né? Entre eles, o mais chato é a histamina, né? Isso acaba aumentando a produção de muco, né? Fechando vias aéreas. E, cara, o grande antídoto para isso tudo é a adrenalina. A adrenalina. Inclusive, quando você tem um choque anafilático, né? O segredo é a adrenalina intravenosa para poder ela reverter esse processo de extravasamento de líquido, né? De entumecimento. Então, se eu pudesse te dar um conselho, né? Cara, atividades ao ar livre, né? Atividades de força que liberem adrenalina e que não demandem tanto assim a sua respiração, né? Então, eu não estou falando de corrida, eu estou falando talvez de um alongamento, né? Uma coisa que vai aumentar a produção de adrenalina. O yoga, por exemplo, é uma atividade que o pessoal é outra que o pessoal olha e fala assim: yoga serve para nada. Yoga aumenta muito a drenagem linfática naturalmente, aumenta a produção de adrenalina natural e a adrenalina vai descongestionar. Eu tenho outro dia o Eduardo, meu filho, estava com o nariz entupido. Aí eu falei assim: Dudu, a casa da avó dele tem 3 lances de escada, né? Eu falei assim: sobe escada e desce escada 3 vezes, vai. Sobe escada, desce escada. Nisso libera adrenalina, desentupiu tudo, né? Assim como outro dia tava entupido lá, não conseguia ir ao banheiro, mesma coisa. Só bebe água, sobe escada, desce escada. Você estimula musculatura, rapidinho ele foi ao banheiro. Ele, papai, deu certo. Pilates, né, também é muito bom, yoga é muito bom, todas as atividades não não muito agressivas. Claro que tem também outras atividades boas, né? Artes marciais, né? O próprio alongamento, mas o canto em si, como ele demanda muito nessa hora, né? Nessa hora você não está pronto para o canto. Demanda muito da sua integridade fonadora, então é muito importante você primeiro liberar, né? Eu não recomendo você tomar antihistamínico diretamente. O antihistamínico, ele é muito importante, mas ele tem uma função limitada. A função maior seria, como a Carolina falou, né? O seu primeiro médico é você mesmo, né? É você cuidar de achar as formas de resolver seus problemas intrínsecos, né? Eu chamo isso de automedicação consciente, né? Automedicação que não necessariamente é uma medicação, medicamento, pílula, comprimido, mas uma forma de resolver. Então, cara, estimular atividade ao ar livre, né? Com exercício de força, produção de adrenalina, né? Que isso vai liberando e inspirar, e procurar inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Eu sei que é difícil, eu também tenho rinite, né? Eu tenho, natação também é muito bom, porque a natação ela te estimula a fazer o controle respiratório, mas essa liberação, eu faço, por exemplo, às vezes estou com o nariz entupido, faço 10 flexões, só isso já libera tanta adrenalina que descongestiona tudo, entendeu? Então acho que isso pode te ajudar bastante. Genial, Ótimo. genial. Marcos, Bom dia, professora. Bom dia, professor. Bom dia. Eu tenho rinite também, só que a minha rinite é uma rinite bem grave, né? Já tomei vacina, injeção, já fiz todo tipo de tratamento e nada surtiu efeito. Só que eu tenho uma coisa que eu já falei com a professora Carolina, que eu tive Covid no final de 2020, eu quase morri de Covid. E, infelizmente, eu fiquei com uma sequelinha na questão do pulmão, né? Porque qualquer esforçozinho mais forte, uma corrida, ou até subir escada, descer escada, assim, já me dá aquela falta de ar. Então, minha pergunta é, para as pessoas que tiveram Covid e tiveram uma Covid grave, eu não cheguei a entubar, mas fiquei muito mal. A minha pergunta é se as pessoas que tiveram Covid dessa forma, o que elas podem fazer para auxiliar na questão do canto, na questão do dia a dia. Bom, a resposta para você é uma resposta que já foi dada pela própria Andrea, né? A resposta é aumentar a produção daquele hormônio que é a eritropoetina, condicionando sua respiração a entender que
ela precisa produzir mais células vermelhas para poder produzir um transporte mais efetivo de oxigênio. Quer dizer, você imagina que você tem dentro do seu sangue, sei lá, 100 caminhões carregando oxigênio, né? Quando você percebe, seus rins percebem que esses 100 caminhões não estão entregando o suficiente, os próprios rins, eles tratam de providenciar a compra de mais caminhões. Esses caminhões são as hemácias, são os eritrócitos que vão trazer oxigênio. Então, esse exercício respiratório que a Carolina propõe, que é o exercício de condicionamento respiratório, ele sozinho, ele já vai aumentar na demanda correta, na demanda suficiente para que você, sempre fazendo o exercício, lembre-se, né? Tem a tal da lei do uso e desuso, né? Se você para de fazer o exercício, seu corpo entende. Não precisa de tanto caminhão mais, posso dispensar essa galera aqui. Se você sempre faz exercício, está sempre estimulando a produção daqueles caminhões todos para poder levar mais oxigênio. Então, você tem uma sequela, né? Aquela história, você tem que trabalhar com o que tem, né? E vamos dizer que o que sobrou é mais do que o suficiente. Basta um condicionamento. Esse condicionamento vai te ajudar muito no dia a dia, né? Então, assim, essa parte vocal é fundamental, mas você procura sempre que possível, priorizar atividades aeróbicas de baixo impacto, né? A caminhada, né? A própria natação, que a Fernanda estava falando aqui, isso estimula bastante o condicionamento respiratório. A gente tem que fazer do limão a limonada, né? Já aconteceu, paciência. E agora E é trabalhar. eu deixar bem claro aqui para todos que as aulas com a professora Carolina me ajudaram e têm me ajudado muito, não só no canto, mas como também no cotidiano. Ajuda muito. É claro, teve uma aula dessa de exercícios respiratórios, né, professora? E eu passei mal um pouco, deu um pouquinho falta de ar, não sei se ela se lembra. Mas ela me ajudou ali, ela falou como é que eu deitei na cama, etc e tal. Mas é aquilo que você falou, né, professor? Com o condicionamento, com o exercício que eu faço diariamente, a gente vai melhorando, graças a Deus. É isso aí, cara. Eu acho que a gente tem plena capacidade de levar uma vida plena, né? Eu estava vendo outro dia, eu mandei para Carolina pelo Instagram, eu sou uma máquina de metralhar a Carolina de coisas do Instagram que eu vejo, né? E é ela e Fernanda, coitada. Fernanda, você viu? Adoro. Você mandou 60 coisas. Engraçado é assim, tem dias que ele não manda. O que aconteceu que você não mandou meus vídeos? Eu ainda estou Eu aguardando. estou Eu não trabalhando assisto demais, né? televisão, você precisa me mandar os negócios. Às vezes eu estou trabalhando demais e não consigo. Mas eu mandei de um cantor, não lembro o nome dele, um cantor de 96 anos, viu, Carolina, cantando. Claro. Nossa, que coisa sensacional. Como é que o cara chega aos 96 anos cantando? Ele chega aos 96 nadando contra a corrente, porque ele exercitou a mente, que é o mais importante, né? O cérebro da gente, ele está sempre ativo. Eu acho que eu escolhi a profissão perfeita, porque isso exercita meu cérebro. Eu estou sempre lendo alguma coisa, descobrindo uma coisa nova. E o canto, né, que é a atividade aqui do objetivo, ele vai trabalhar a mente, vai trabalhar o espírito, porque a música ela é uma linguagem que fala na nossa alma, né? E, além disso, você tem o canto trabalhando essa respiração, trabalhando esse condicionamento. Que eu vou te falar, cara, quem canta, né? O pessoal falava, né? Sua mãe falava, quem canta seus males espanta todos os males físicos, os males espirituais, os males emocionais, né? Ela vai acessando lugares da sua vida que nem você sabia que tinha necessidade. Então, eu concordo, né? Às vezes pode no início dar uma adaptação, como às vezes você chega na academia, primeiro dia de academia, tu sai todo quebrado, né? Andando torto, mas é o primeiro contato, esse contato contínuo que você vai tendo com a atividade vai te condicionando e vai melhorando bastante. Então, o que eu te recomendo, Marcos, é o quê? É a aplicação, né? É fazer o exercício diário com responsabilidade. Assim, eu preciso fazer. Ah, mas não. Eu preciso fazer porque disso depende minha qualidade de vida. E quando você não fizer, você vai falar, pô, cara, eu não tô bem hoje não.
esqueci de fazer o exercício ele era fundamental para mim, não é só uma coisa legal, ele é fundamental. Peguei aqui o prefácio do livro da Pauline Viardot, que eu uso com todos os alunos, e eu queria depois, gente, falar um pouquinho com vocês, porque na primeira página do manual dela, ela vai falar tudo isso que a gente discutiu hoje, né? Vou ser breve aqui, né? Piano afinado, posição correta, sentado o tão ereto quanto possível, usa um espelhinho para se observar, essas observações assim, né, de como cabeça um pouco erguida. Por que cabeça um pouco erguida, senhor cientista? Ah, sim, quando Cabeça você de ergue a rainha. cabeça, o Silas Cias falava isso pra gente, né? Você abrir a coluna de ar. De fato, você tem aqui a traqueia, né, e a laringe, elas têm que estar, a gente tem que estar retas para você conseguir fazer uma passagem de ar mais correta. Então Pega, não dá ó, para fazer isso. sabe um exercício maluco, Carolina, que você pode fazer? Fala para os seus alunos comprarem um pedacinho de conduíte de luz, aquele amarelinho, pega um pedacinho daquele, estica ele e assopra. Depois você dobra ele e assopra. Vê o barulhinho que você vai provocar. Aquilo ali é perda de coluna de ar, perda de tensão de ar, que é uma perda boba que faz diferença na hora da sustentação da nota. Vai Um fazer exercício falta na bobinho. conta. Na conta final não vai fechar, Faz né? sim. Uma outra coisa que ela vai falar é postura. Ela sugere, a gente está falando aqui do 1850, né? Então ela sugere aqui uma postura de pés afastados e o peso em cima de uma das pernas. É alguma coisa bem próxima da posição do gorila, né? Que a gente usa tanto aqui. Solicitando que os grandes músculos sustentem o corpo. Essa posição de poder também é muito importante. Se eu tenho as pernas afastadas das costas eretas, eu estou numa posição de poder, tanto no nível mental quanto físico. Então, o problema do canto coral é esse, né? É. Os coralistas estão completamente largados à sua própria sorte do ponto de vista vocal. Você precisa desse espaço, o ombro aberto, a cabeça erguida. E como você disse, né? O externo ergue a caixa torácica. É isso aí. Se eu vou à posição do bico de papagaio, né? Olha, o que estava falando com os alunos, a posição do bico de papagaio é essa daqui. Eu estou fazendo um movimento, um caminho dinâmico completamente oposto ao necessário para uma respiração ideal. A ideia, a gaivota, como ela não tem mais o movimento possível fisicamente, ela faz na mente o movimento. E o movimento acontece, né, Deia? E aí ela vai comprando tempo de vida. É uma Então, preparação mental mesmo. é uma preparação mental. Tem uma série de outros detalhes ali que tem a ver, olha o que a gente percorreu hoje, né? Os bastidores disso que a gente está fazendo. E eu acho que o que o Tarcísio fala é muito relevante também. Levar a ciência como religião e esquecer que existe a arte, que é o somatório de todas essas competências transversais manifestadas em beleza, e dizer que a arte não... Existe muita gente fazendo a arte de uma maneira menos empenhada e que gera menos valor de beleza, mas isso não é o foco. O foco é, se você se propõe a ir em busca da beleza que tem dentro de você, você também vai trazer a saúde que tem dentro de você e todos os outros aspectos do bem viver, as virtudes. Parece um pouco um piegas, né? Você falar que você tem que fazer aquilo que você gosta. Não é fazer aquilo que você gosta, é fazer naquilo que você faz de uma forma que você goste daquilo que você faz, porque a consequência financeira ela vem do fato de que as pessoas elas veem você fazendo aquilo com uma paixão e elas querem se apaixonar junto, porque elas falam assim, cara, se esse cara gosta tanto disso, eu quero ver o que que é isso, quero gostar também. Isso é o segredo acho que é o segredo da vida, né? Quando eu falo de ciência como religião, é uma forma meio pouco aberta, né? O objetivo da ciência é você discutir, é você trazer elementos, é você conversar, é você informar. Mas... Du, fecha a porta aí, por favor, vai, querido. Fecha a Não porta, está vai. espirrando. É o meu rinite alérgica, aí, ó, também tem aqui todos os dias. Então, quando você pega a ciência e engessa ela, acabou, não é mais ciência, não tem mais função.
Você pega a arte, engessa a arte, acabou, não é mais arte, né? Eu vou te falar que nem na própria religião você tem engessamentos, tem discussões, tem debates, etc. Então não dá, a gente tem que trazer, inclusive, a confluência todas essas áreas, porque quando o cientista acha que o artista ele é à toa, ele se diminui. Quando o artista acha que o cientista também, ele não entende a É um minha, bitolado. eu sou muito especial e tal. Acho que todo mundo precisa, tanto o cientista precisa de arte, o artista precisa de ciência, para se entender melhor. Eu vou te falar, o convencimento, ele às vezes ele é muito importante, né? Você fala assim, cara, isso tem uma justificativa aqui, muscular, bioquímica para o que eu estou fazendo. Porque quando você fala assim, eu não sei por que a professora me manda fazer tal coisa, o que eu mais escuto dos meus alunos é, professor, para que eu vou usar isso na vida, né? E eu dou uma resposta que é meio resposta do meu pai, meio uma resposta minha. Meu pai sempre me ensinou, olha, aprenda tudo que você puder na vida, saber não ocupa espaço, né? E a minha resposta é, quando você pega R$ 10 e bota na carteira, você não sabe com o que você vai gastar, mas é melhor ter os R$ 10 e precisar do que precisar e não ter. Então, conhecimento é isso. Conhecimento é você ter aquilo na sua mão e, eventualmente, né? Por exemplo, Carolina estudou vários idiomas por causa do canto. E ela sempre se interessou pelos idiomas. Isso abriu porta para ela ir para a França, para poder conversar. Eu lembro da história da. Como é que era o nome daquele. Era o Gabriel Yared, lembra, Carolina? Claro. E a Carolina foi cantar um negócio com o Gabriel Yared e ela falava inglês. E o cara. Nossa, você fala inglês, isso abriu uma porta. Quer dizer, tinha o conhecimento e usou na hora que precisava. É melhor do que falar assim: calma aí, seu Gabriel, deixa eu estudar lá no cursinho para depois falar contigo. Não é assim que funciona. Então, para a vida também funciona, né? Calma aí, eu tenho respiração boa porque eu canto e logo eu consigo andar mais longe, eu consigo viver melhor, não arfar tanto, não engasgar no sono, tudo isso vai ajudando, né? Exatamente. 10h20, nossa aula foi um sucesso. Só tenho a lhe agradecer, Tarcísio. Agradeço a turma. Semana que vem a gente vai fazer um dia de portas abertas. Robson vai chamar a turma dos alunos de canto dele, né? E Marcos, Érica, Josi, Ideia, Jussara e todos os outros alunos que não puderam estar presentes hoje com a gente, fica aberto. Vai ser um dia onde eu vou dar uma aula de 50 minutos e mais esse momento de troca aqui com a gente, a respeito de articulação. Então, semana que vem é mímica facial. Eu estou aqui destrinchandinho, fazendo capítulos, fascículos muito bem olhados, com muita calma, para que todo mundo pegue o passo, mas a gente faça um tratamento desse nosso conhecimento em camadas, como a Érica bem disse. A gente pode até fazer uma graduação, mas muitas lacunas ficam. E quando a gente é especialista, quando a gente deseja pegar uma área de Mozart e ser capaz de realizá-la, a gente precisa de muito conhecimento ali, e cada pequena vírgula pode contar. Maria Callas dizia isso, né? Um fonema pode te fazer cair do cavalo em cena. Um fonema. Professora, posso fazer um agradecimento a você, para todo mundo ouvir? Agradecer a você, porque semana passada você estava muito ruim. Vejo que você melhorou, graças a Deus. E você, mesmo assim, você fez aula até o fim, falando, mesmo tossindo, mesmo ruim. Eu já agradeci a todos. Agradecer pelo carinho, a gente vê pelo amor que você tem à arte e a ensinar. Porque você poderia ter falado, gente, eu não vou hoje ter aula, porque eu estou ruim, não quero afetar minha voz, até porque você trabalha com a voz. E mesmo assim você fez aula assim mesmo. Então, agradecer em nome de todos os alunos, tá? Imagina, querido, eu agradeço a paciência de por me verem tossindo, pigarreando, estava muito desagradável aquilo. Mas eu agradeço também a gentileza do seu comentário. Eu acho que assim, há alguns anos atrás, eu tomei um pito da minha fono, da Maria Luísa Araújo. Eu não estava bem de voz, eu não sabia que era alérgica, eu não sabia que tinha a tal da rinocinusite. E estava perdendo a voz, a gente estava fazendo tratamento, ótimo, estávamos melhorando. E aí ela me deu um pito que foi: não adianta desmarcar ensaio, não adianta desmarcar apresentação se você não para de falar. Cantor não fala. Eu aprendi ali naquele momento, muitos anos atrás, que a gente precisa escolher onde colocar a nossa energia.
Semana passada, de sábado às 9 da manhã, eu escolhi colocar a minha energia e cancelei todo o resto. É só isso. E a vida vai ficando mais fácil de navegar, porque você diz, existe uma hierarquia de uso da energia, como o Tarcísio hoje falou muito bem. Tá. Então, eu tenho uma apresentação. Se eu tivesse uma apresentação nesse mesmo dia, eu pediria desculpas, ou um ensaio geral, muito importante, eu pediria desculpas, com prazo para vocês organizarem suas agendas. Né? Eu não posso desmarcar às 8 da manhã no curso das 9. Com prazo, eu digo, olha, pessoal, infelizmente, eu sinto que amanhã não terei condições. Por quê? X, Y, Z. E é isso, eu acho que é só uma questão de organizar a nossa energia, porque aí eu entendo que vocês entendem, eu percebo que vocês entendem que eu tô aqui a sério. E aí vocês vêm a sério também. Mas é um a sério que não é sisudo, brigão, é um a sério que você vem com tudo que você tem de melhor. Eu sei que o Robson hoje não está muito bem, ontem a gente tentamos fazer aula, ele estava muito inchadinho, disse, não, mas tenta vir amanhã. Né? A Érica cantou ontem a estreia dela em ópera. Ela cantou Madalena no Rigoletto, no Highlights que a gente fez aqui da Academia de Ópera. Poderia estar comemorando, poderia ter ido, não, eu estreiei. Hoje eu vou descansar porque eu cantei ontem. Não, você fez uma escolha. Né? A Déia que acorda cedo, pede alguém para cuidar dela, para que ela esteja bonitinha, maquiada, arrumada, arrasando na câmera. Né? Assim como o Marcos, a Jussara, a Aline, a Josi e todos os outros. Então, eu acho que é isso, a gente escolhe esses encontros e aí a gente se arruma, se perfuma. Eu passo perfume para estar aqui com vocês. Vocês não sentem, mas eu me perfumo. E isso é muito importante. Eu acho que todo mundo percebe e eu acredito na socialização para o conhecimento. Se você socializa, cria um ambiente onde a pessoa se sinta à vontade para errar e acertar, porque o aprendizado é isso, você precisa prototipar, você precisa ir fazendo, descobrindo, olhando por todos os ângulos, e assim você vai desenvolvendo uma relação de segurança com o que você está fazendo. Então, meus amores, eu deixo aqui uma última reflexão. Vocês entendem como esse trabalho que o Tarcísio propôs hoje é fundamental para a gente também rever a forma como o cantor lírico está sendo formado? Aula 1 do curso de canto. Está aqui, ó. Tosca. Vamos lá. Não se canta tosca na primeira ou segunda aula de canto. Mesmo que você seja um grande talento, você precisa ter consciência. Leila Guimarães foi minha professora de canto alguns anos atrás, eu amo Leila e agradeço muito. E ela dizia, se você não tem consciência do que está fazendo, o que você faz não serve para nada. Ei, Joaquim, bom dia! Chegou o Joaquim. Tarcísio, libera as crianças, cadê? Quero ver meus sobrinhos. Estão todos no quarto porque eles são terroristas procurados pela Interpol, entendeu? São terríveis. Nossa. O pessoal fala assim, não pode falar, mas os meus são. Já tem mais uma. O André, que é o menor, o apelido dele é Keké, e agora tem a prima deles, que está aqui hoje com a gente, porque a Bianca, que é minha vizinha, minha cunhada, teve que trabalhar, ela deixou a Liz com a gente. Oi? Aí eu falo que a Liz é uma quequezinha, porque ela é terrível também, cara. Agora tem 3. Tô com 3 aqui hoje em casa, tô com 3 aqui em casa hoje. Maravilha. Mostra, traz pra cá, então, seus terroristas. Vem cá. Vem cá, agora pode. Agora pode. Não acabou, mas a sua tia quer ver você, ô Zé Ruela. Vem cá. Oi, Queco. Esse aqui é o terrorista mor. É o Queco. É o André. E esse aqui, ele só é procurado pela Polícia Federal. Esse aqui é pela Interpol. Os dois são 2 peças raras. Acordaram cedo hoje, hein? Dá oi pra tia. Oi, tia. 10 horas. Oi, tia Carolina. E tem a Lisoca, que tá aqui também. Lisoquinha é a minha sobrinha. Meu Deus, que delícia! 3 hoje. Né? Vai reclamar, porque ela, né, reclama. Mas esses 2 aqui são muito saudáveis, né? São muito tranquilos. Olha, o Joaquim aí apareceu. Eita, que beleza! Maravilha. Gente, então vamos encerrando a aula. Josi, eu sei que você está por aí escutando, mas o computador está com a câmera problemática. A Aline sempre fazendo a nossa produção. A todos os nossos queridos, eu agradeço muito. E até a semana que vem. Te amo aí, viu, Eduardo? Te amo, Keké. E amo você também, Joaquim. E o Dieter, que está lá atrás brincando. Um beijo, gente. Até semana.
Tchau. Tchau. Até Dona mais. Pandora ela tá dodói. Meu Deus. Tô mesmo, tô melhorando. Tchau, gente. Até Tchau. mais.